Profecia. Olá, vamos para a Voz da Profecia hoje com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Do Céu ao Inferno, parte 3. Tema de hoje. A profecia diz, muito bom. A palavra diz que Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Cumprimento com muito carinho e muita gratidão a você, onde quer que esteja agora por aí. E é claro, independentemente de qual seja a sua denominação religiosa, a gente sabe que tem sempre irmãos amados, católicos, evangélicos, pentecostais, espíritas e das mais diferentes denominações religiosas que acompanham, que gostam do programa A Voz da Profecia, e mesmo você que talvez não seja assim um cristão, ou seja um cristão, mas não está ligado diretamente a nenhuma igreja. Obrigado, porque você gentilmente nos ouve. Bênçãos do céu Amém. Sobre você e sobre a sua querida família. A minha Bíblia já está aberta na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versos 1 a 4. Está escrito assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Provavelmente essa carta aos Hebreus foi escrita no ano 63 da era cristã. O provável autor é o apóstolo Paulo, apesar da carta ser anônima. No entanto, muitos estudiosos, por diferentes razões, creem ser de autoria de Paulo. Exato. Ele estava em Roma, em prisão domiciliar, por ser um pregador do Evangelho, Sim. e escreve para cristãos judeus que viviam na cidade. É verdade. E conforme nós lemos, o texto de Hebreus 2, a partir do primeiro verso, começa assim: por esta razão. Ou seja, a supremacia do Filho de Deus sobre os anjos, que é o tema do capítulo 1. Por esta razão, considerando que nós recebemos revelação direta do Senhor e não simplesmente por meio de anjos, importa que nos apeguemos. Ou seja, que nós prestemos ainda mais atenção, porque agora é o próprio Filho de Deus quem tem falado, que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, nunca nos desviemos. Amém. A frase pode ser traduzida assim: para que não flutuemos para longe delas, ou para que não nos afastemos delas, dessas verdades que nos foram apresentadas pelo Filho de Deus. A flutuação à deriva é um dos meios mais fáceis e agradáveis de locomoção, mas também é um dos mais traiçoeiros e perigosos. O barco que se move rio abaixo parece imóvel, mas pode estar indo para a morte. Essa é a ideia da frase, quando é dito assim: para que delas jamais nos desviemos.
para que nós não flutuemos para longe Por isso delas, que não... para que destas verdades nós não nos afastemos. E nos versos 2 e 3, onde nós lemos, está escrito assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, ainda que essa palavra tenha sido no passado apresentada por meio de anjos, criaturas de Deus, essa palavra permaneceu fixa, estável, certa. A lei não pode ser ignorada impunemente. Por isso a palavra de Deus diz: toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. A palavra sugere um ato deliberado, um erro consciente daqueles que ouviram, porém descreram, desprezaram. Então Paulo pergunta: como escaparemos nós? Se nós negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos nós? Observe que essa é uma pergunta retórica. A palavra exige a resposta: não escaparemos. Oh, não! Nós que temos ouvido as mensagens por meio do Filho, em contraste com aqueles do Antigo Testamento que ouviram por meio de anjos, nós tivemos o privilégio de receber as mensagens pelo próprio Filho de Deus, pelo Senhor, em seu ministério terrestre. E ele nos apresentou grande salvação, salvação que custou a vida do Filho de Deus e nos leva à vida eterna. Eu diria que, em síntese, a mensagem é esta: não podemos negligenciar a salvação, a luz recebida, e sim devemos nos apegar a ela com mais firmeza, para que destas verdades, para que desta luz, que temos o privilégio de receber por meio do próprio Filho de Deus, que nós nos apeguemos com mais firmeza, com mais convicção e determinação, a fim de que dessas verdades nós jamais nos desviemos. Que Deus nos abençoe, que essa advertência que está na carta aos Hebreus seja significativa para mim e para você. Quantas verdades do Evangelho nós temos tido o privilégio de conhecer, e o Senhor nessa hora está dizendo: apeguem-se com mais firmeza a essas verdades recebidas, até porque, que privilégio, foi o próprio Filho de Deus quem desceu a este mundo e as comunicou a nós. Precisamos nos apegar a elas, para que delas jamais nos desviemos. A vida tem tristeza. Vou baixar mais aqui. Temores e eu coloquei nesse instante no ar um clássico da Voz da Profecia, agora está tocando outro. Da mesma formação do Arautos. Então, assim, nós não podemos desanimar, essa é a questão. Nós não podemos deixar de praticar a palavra. Porque a partir do momento que você deixa de praticar, de viver a palavra, você se desvia, se afasta. O sentido dessa palavra, dessa carta de Hebreus aqui, pelo que eu entendo, é trazer assim, a lembrança, memórias, coisas inclusive que Deus havia feito no passado. Para isso existe o capítulo 11. E aqui o autor ele fala sobre a intercessão de Cristo, ele fala sobre a vinda de Cristo como o nosso mediador, no caso, na primeira vinda, como sacerdote. Hoje ele atua no santuário celestial e depois ele virá para julgar os vivos e os mortos. Agora, aqui diz assim: não deixamos, a palavra de Deus diz assim, não devemos deixar de congregar. A gente deve buscar estar sempre, manter comunhão com Deus. É isso que devemos fazer. Às vezes a gente olha para o passado, né? E lembra das coisas boas, mas também lembramos de coisas ruins. Deus quer que a gente olhe para o passado e veja exatamente o que Ele fez em nossa vida, o que Ele faz por nós. Você não pode temer ao seu futuro se você tem um Deus que está conduzindo a sua vida.
Venha a mim, diz o Mestre. Lança sobre ele as suas dificuldades, suas lutas. E você vai ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Vamos ver quanto tempo falta aqui. Está concluindo já. Aí agora nós vamos ter um momento com o pessoal que está em casa, né? Volta já para o lar. Hoje venha. Venha a mim. O eterno amor te amei. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje venha. Olha que frase interessante. Sucesso não é ser reconhecido pelos homens, é ouvir Jesus e dizer no fim, eu te conheço. Experiência que você deve ter com Jesus. Louvado seja Deus. O diretor colocou bem atrás o volume do retorno. Tem que se esticar todo para poder aumentar novamente. Eis-nos aqui, Senhor, na tua santíssima presença, e nosso coração te louva. Amém. Por todas as bênçãos, Louvado Senhor, seja que nós o Senhor. temos recebido das tuas preciosas mãos. Em especial, Senhor, por tua palavra, Amém. pela luz do Evangelho, pelo conhecimento da revelação escrita. Sim. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que nos alegramos com toda esta luz, nós nos preocupamos, Senhor, porque sabemos que precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos Amém. desviemos. Louvado seja Eu o Senhor. peço a bênção do Senhor sobre todos aqueles que agora oram comigo, e assim como eu estão te suplicando, ajuda-nos, Senhor, Amém. para que estas verdades estejam profundas em nossa mente, em nosso coração, e produzam frutos em nossa vida, para a vida eterna. Amém. Santifica-nos na verdade, Senhor. Opera em nós um genuíno arrependimento. Transforma a nossa vida, para que permaneçamos em Ti, nos Teus caminhos, Amém. até que a nossa vitória com o Senhor seja completa. Nós oramos em Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Deixa eu só ver se eu... Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre Amém. ti levante o seu rosto e te dê a paz. É muito tempo pronunciando essa bênção através do rádio A Voz da Profecia, desde a época do pastor Roberto Rabelo. É um programa Sempre da Igreja termina assim. Adventista no 7º dia. A bênção de Arão, a bênção sacerdotal. Agora temos algum tempinho aí para conversar com a galera que está em casa, né? Rapidamente. Coração FM 104. Aqui antes o horário falava, mas agora o computador parou de falar o horário. 9h20 agora. Você ouviu a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito. Isso é interessante, né? Que, assim, nós não devemos negligenciar os feitos de Deus em nossa vida. Isso é interessante. Mas como assim negligenciar? Não nos esquecer do que Deus fez.
O texto ele diz assim, no capítulo 2 de Hebreus, verso 1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele diz assim, ó, pois se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que esse texto está falando? Em outras palavras, aqui, primeiro, ele está dizendo assim: apegue-se com firmeza à palavra, às verdades ouvidas. Você está sendo firme com a verdade que você conhece? E o que é firmeza? O conceito de firmeza aqui é a ideia de você estar embasado, ou seja, ter assim a sua casa construída num local onde onde não possa jamais cair com o vento e com a água. É como Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, quando ele falou, né, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que não ouve as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é comparado àquele que construiu a casa sobre a areia. É o alicerce, a firmeza aqui que o autor de Hebreus está falando, é sobre o alicerce, aonde você está, alicerçando a sua fé. Eu conheço pessoas que alicerçam sua fé em milagres, ou seja, se naquela igreja que vai tem milagres, Deus está ali. Se não tem milagres, se não tem revelação, não tem cura, Deus não está ali. Não, não é bem assim. A gente não pode pensar dessa maneira, se basear em algo, em uma experiência. Você tem que se basear na palavra, tem que estar firme na palavra. E aqui ele diz assim, ó, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Isso aqui é interessante. Eu até mencionei no primeiro bloco aqui da programação, né? É um momento na Bíblia onde anjos vieram e falaram com os seres humanos. Mas como é isso? No livro de Daniel, nós encontramos essa citação. Ou seja, o anjo do Senhor falou com Daniel ali, né? No capítulo 10 nós temos isso. Nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 19, ali a história de Ló, né, que foi tirado com a sua família de dentro da cidade, porque os anjos, na verdade, vieram para tirá-lo. E assim Abraão também foi visitado por anjos. Enfim, a mensagem foi pregada por anjos, e os anjos, inclusive, foram os que anunciaram a ressurreição de Jesus para as mulheres que chegaram ali. Você entendeu? Os anjos têm um papel fundamental na pregação da palavra que até hoje ainda é pregada. Agora, ó, a Bíblia fala aqui de toda transgressão e desobediência que recebeu o justo castigo. E a que se refere? Ao fato do povo de Deus se apostatar. Isso. Ó, escuta o que eu vou lhe dizer. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Lá no povo de Israel foi assim. Moisés fez milagres, fez sinais, maravilhas no Egito. Mas você sabe que quando o povo estava saindo ali do limite da terra de Canaã, o que aconteceu? Para ir para a terra de Canaã, o que aconteceu? Começaram a adorar outros deuses. Não, aqui está o Deus que nos tirou do Egito. E aí construíram deuses estranhos. E aí nós vemos durante vários textos da Bíblia o povo de Israel caindo em apostasia. E aqui
nós vemos, inclusive, o profeta Jeremias, ele fala no seu livro a respeito disso, mas também o profeta Ezequiel. Vamos ver? Eu vou ler para você o profeta Ezequiel. Falamos bastante semana passada sobre Ezequiel, né? Mas eu vou ler um texto para você que está exatamente um pouquinho antes ali do Vale de Ossos Secos, no capítulo 36. Ezequiel 37 fala do Vale de Ossos Secos, mas no capítulo 36, verso 25, o Senhor diz assim, aqui está falando da apostasia, o verso 24, ele diz assim, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor, ele está dizendo assim em outras palavras, eu quero vos purificar de todo mal, de toda injustiça. E aqui, na verdade, nesse mesmo texto, ele fala a respeito da dureza de coração. Então eu gostaria de dizer para você o seguinte, Deus não quer que você seja uma pessoa de coração duro. Ele quer que você seja uma pessoa vitoriosa. E assim, ele quer que você seja uma pessoa feliz. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas que são pessoas que são idólatras, pessoas que não fazem a vontade de Deus. E aí o que acontece? São pessoas adúlteras, pessoas idólatras, no caso. E aí são pessoas que estão indo contra o plano de Deus para a sua vida. Na verdade, Deus ele está chamando o seguinte para você, que esse não é o plano de Deus para você. Ele tem um outro plano para você. E você só deve se apegar com firmeza às palavras que foram pregadas aqui na terra por anjos, posteriormente, né? Que diz a Bíblia, foi pregada pelos apóstolos também. E aqui ele está exatamente nos trazendo a ideia de que nós podemos ser assim um canal de bênçãos para a vida das pessoas lá fora, ou as pessoas que estão vivendo assim longe dos caminhos do Senhor. Agora, existe uma promessa no livro de Ezequiel que fala assim, porém o meu espírito em vós e fareis com que andeis nos meus estatutos. É uma promessa para você, né? Que o Senhor diz assim em outras palavras, que ele quer fazer o quê? Ele quer colocar dentro de você o Espírito Santo. Então ele só quer que você seja uma pessoa purificada. Ele diz, tomar-vos-ei de todas as nações, tirarei de todos os países e vos trarei para a terra de Israel. Aspergirei água pura sobre vós e vós ficareis purificados. Aqui o contexto é a imundícia de Israel, que Israel havia sido purificado, ou na verdade uma nação idólatra. E aí então o Senhor está dizendo em outras palavras que ele daria o quê? Ele daria uma nova chance a Israel. E hoje é você também. Talvez você seja uma pessoa que tenha cometido idolatria, tenha pecado diante de Deus. Você às vezes acha que não tem mais solução, não tem mais saída para a sua vida. Mas o Senhor diz assim em sua palavra que Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você. Aqui no texto de Hebreus, voltando à passagem de Hebreus, fala assim, que nós não devemos negligenciar tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi depois confirmada por aqueles que ouviram a palavra. Em outras palavras, o que o profeta está falando aqui é o seguinte, que o autor, está falando aqui é o seguinte, que nós não devemos negligenciar a salvação que nos é oferecida por meio da palavra, por meio da verdade. Agora, como é que você negligencia isso?
É pelas suas atitudes, pela sua forma de agir, pela sua forma de pensar, muitas vezes. Ó, tem gente que conhece a verdade, mas vive como se não conhecesse nada. Então, a gente precisa fazer o quê? Viver a verdade. Viver a verdade e assim estar mais perto de Jesus. Eu acabei de ler uma frase aqui no Instagram que eu abri agora há pouco, diz assim, ó: sucesso não é ser conhecido pelos homens, mas é ouvir Jesus e dizer no fim, eu te conheço. Está você ouvindo Jesus ou você está achando assim, o que Jesus fala é muito difícil para você? Está você praticando a palavra ou você está negligenciando ela? Sabe, querido amigo, eu fico pensando assim, querido amigo ouvinte, que nós muitas vezes praticamos coisas erradas diante do Senhor e achamos que está tudo bem. E aí, às vezes, o Senhor, ele, na verdade, nos faz assim, passar por uma experiência difícil para que possamos aprender, para que eu e você possa aprender a respeito do plano de Deus. E aí, querido amigo ouvinte, vai continuar você negligenciando a vontade de Deus para a sua vida? Será que você, no trabalho que você se encontra, tem feito a vontade de Deus? Será que o relacionamento que você tem, talvez assim, a sua vida sentimental ou a forma como você age com o seu parceiro é para glorificar a Deus ou é para assim afastar as pessoas mais de você e afastar as pessoas de Deus? Deus quer que você seja uma pessoa assim, vitoriosa em todas as áreas da sua vida, na vida sentimental, na vida espiritual, no seu trabalho, no seu dia a dia, em tudo. Mas isso só depende de você. E por que só depende de você? Porque a decisão é sua. Não adianta você dizer assim, eu quero ser feliz, mas eu continuo fazendo coisas erradas. Eu estou agindo como se a vida fosse levada de qualquer maneira. Não é bem assim. Se você quer ser feliz, você vai fazer o quê? Vai viver por Jesus para ser uma pessoa feliz. Por isso eu quero, nesse momento, chamar a você para ser uma pessoa totalmente diferente. E aqui, no texto de Hebreus que nós lemos, o autor ele fala assim, que os desobedientes, eles receberam um justo castigo. E não seja você essa pessoa, porque no tempo certo virá o castigo. Agora, ele diz assim que a palavra foi nos anunciada pelo Senhor e foi nos confirmada pelos que ouviram. E Deus deu juntamente com eles testemunho por sinais, maravilhas e vários milagres por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Em outras palavras, Deus ele está dando demonstração do que ele quer para você, para a sua vida. Agora a decisão, a escolha só é sua. Lá no passado, o povo de Israel viu os milagres, mas ele escolheu rejeitar a Deus. E Deus é o Deus de amor. Deus não vai obrigar ninguém a ficar com ele. Deus não é aquela pessoa que diz assim, você vai ficar aqui, eu quero você aqui. Ele diz, não, você tem esse caminho, mas tem o de lá também. Olha, o caminho daqui é o caminho da bênção, o caminho da vida, mas o de lá é o caminho da morte. E de que se trata? A sua escolha. Qual escolha você vai fazer hoje? Estou falando com você que está me vendo aqui no vídeo. Qual é a decisão que você vai tomar hoje por Jesus? Estou falando para você que está me ouvindo em casa. Eu sei que tem pessoas que estão aí deitadas já praticamente na sua cama, uma hora dessas, já está aí conectado na Rádio Coração FM, está ouvindo apenas baixinho assim o volume do rádio e está ouvindo aí talvez num fone de ouvido. Esse é o momento de você se deixar ser transformado por Jesus, tá bom? Hoje eu quero fazer uma oração por você, para que a sua vida seja transformada, para que você possa ser uma nova criatura.
E eu tô com meu WhatsApp em mãos aqui, ó, meu número pessoal. Você pode entrar em contato comigo e dizer assim, ó, quero estudar a Bíblia, quero fazer um estudo bíblico com você. Você falou lá no ar que tem um estudo bíblico. Qual é o número? O número é o 8, desculpe, o número é o 92598793. 92598793. Faça contato comigo, eu espero por você. WhatsApp, o DDD 75, viu? 75, esse número. Mas vamos fazer uma oração agora para encerrar esse momento aqui, porque a programação vai seguir com os programas da Rádio Novo Tempo para você, certo? E ainda vou colocar uma belíssima canção daqui a pouco, depois dos programas que eu vou rodar. Mas vamos orar nesse momento. Ore comigo. Vamos pedir a Deus uma bênção sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, Deus eterno, porque Tu estás ouvindo esta oração. Tu estás, ó Deus, com esta pessoa que ora comigo e diz, Deus, eu preciso ter a minha vida transformada. Que a sua vida possa ser transformada, Senhor, nesse momento. Que essa pessoa, o seu coração, possa ser assim completamente restaurado pela obra do Espírito Santo. Agora, Senhor, faz a tua obra aqui nessa casa, nesse lar. Abençoe esse querido amigo ouvinte. Dá-lhe força, dá-lhe ânimo e coragem. E que essa pessoa possa jamais desistir, não possa jamais desistir das lutas, mas possa continuar firme na tua presença, te buscando e aprendendo mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ter a vida transformada por Jesus. Agora eu vou colocar alguns áudios para você. E hoje, no bloco das 10, tem consultório de família. Você tem, assim, algum problema de relacionamento e você gostaria de ter conselhos, assim, dicas sobre relacionamento, você fica ligado aí, porque no bloco das 10 você vai ouvir Darleide Alves no consultório de família. Mas antes disso, eu vou colocar um programa para você aqui agora. Na verdade, alguns programas para você. Eu agradeço a você pela audiência. Que Deus abençoe a sua vida. E a graça e a paz de Cristo esteja com você mais uma vez. Agora eu vou rodar um áudio aqui de uma série. Vamos ver aqui. É série? Não. Vamos ver aqui. Aqui tem vários áudios de um só programa. E agora eu vou colocar um áudio para você sobre o programa Lá em Família. São muitos programas, como eu disse, né? Pronto. As 5 linguagens do amor. Olha só que texto, que áudio interessante. A Nanete do Love Adventista fez essa palestra aqui outro dia. Lar em Família, com Sheila Lima. A dica da Sheilinha é muito boa.